Bem-vindo! Que bom ter você aqui! Não assista a este culto. Participe dele. Reúna toda a sua família. Compartilhe com os amigos. Esqueça as distrações. E desligue-se de tudo. Conecte-se com Deus. Ele te ama tanto. Ele tem algo para você hoje. Não importa onde você está. Vamos juntos adorá-lo e dedicar tempo à sua palavra. O culto vai começar. Obrigado por estar aqui. Deus abençoe sua família. Nos acompanhe nas redes sociais. Igreja Batista do Meia. Chamados para transformar vidas. Boa noite, está no ar mais uma transmissão dos nossos cultos online. Hoje, 24 de maio, noite, tivemos já um culto pela manhã, mais uma transmissão. Nossos esforços têm sido grandes para que você seja abençoado e alcançado pelo amor de Jesus, que não cabe numa transmissão apenas, não cabe num culto só, não se limita a um louvor. O amor de Deus é imensurável, mas nós temos feito todos os esforços para que você seja abençoado e conheça e experimente o amor de Deus por você. Por isso, seja muito bem-vindo em mais um culto online. Aproveite esse tempinho para clicar no inscreva-se e você fará parte desta família que nos tem acompanhado ao longo de todo este tempo por meio das nossas transmissões. Se clicar no sininho, a partir de agora você receberá notificações todas as vezes que estivermos no ar. Seja por uma estreia de um culto online, seja, por exemplo, numa roda de conversa, como tivemos no sábado retrasado e nesta última quinta-feira. E nessa semana teremos outro, estamos planejando, já estamos aí fazendo um esboço do que poderemos falar essa semana para estarmos mais próximos de você. E como falamos na quinta-feira, na roda de conversa com os pastores, estamos já planejando algumas ações concretas e práticas para estarmos mais junto do povo, ainda que distante socialmente. Então fique atento e clicando no sininho você vai ser notificado toda vez que a gente entrar no ar com algum vídeo, alguma publicação nova. E além disso, clica na setinha que está apontada para cima e você vai ter as opções de compartilhar nas suas redes sociais ou com o link, mandar para os seus contatos, mandar para os seus amigos, fazer com que aquilo que estamos compartilhando aqui neste culto abençoe mais pessoas. Graças a Deus porque você está conosco. Graças a Deus também porque Ele tem cuidado de nós. Como eu disse pela manhã, até aqui chegamos pela fé e o Senhor tem nos guardado. Eu quero deixar com você no início deste culto o texto do Salmo 18, do versículo 1 ao versículo 6, em que o salmista Davi canta a confiança e a certeza de que Deus ouve as suas orações. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Veja que Davi estava empolgado em reconhecer Deus presente, atuante, o protetor. E ele continua: invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror. Cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. É com esta certeza que nós vamos iniciar o culto desta noite. Na angústia clamei ao Senhor, gritei por socorro e do seu alto templo ele ouviu e veio em nossa direção. Deus está conosco, Deus está presente, Jesus Cristo faz Deus presente entre nós e o Espírito Santo consolida a obra que Deus começou em cada um de nós. Portanto,
Invoque ao Senhor com louvores, cante ao Senhor nesta noite, declare que este tempo é do Senhor e a sua vida pertence ao Senhor. Pai querido, recebe mais uma transmissão, mais um culto que prestamos a Ti, de casa em casa. Eu da minha, meus irmãos, de cada um da casa deles, que o Senhor esteja derramando neste tempo a unção do Teu óleo, o bálsamo de conforto e consolo, a sabedoria que vem da Tua palavra e, enfim, Senhor, que ao terminarmos esta transmissão, este culto, vidas sejam abençoadas e edificadas pelo Teu amor por nós. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Vamos louvar ao Senhor com Gabriel, vamos declarar que o nosso Senhor reina soberano e a nossa vida deve ser entregue, devolvida ao Senhor com tudo que somos, com tudo que fazemos, porque Ele de fato é Senhor, Rei e dono de todas as coisas. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Amém. Essa canção que iremos adorar ao Senhor juntos é uma canção nova, mas antiga. É uma canção que a nossa igreja já cantou há alguns anos atrás e o Senhor trouxe ela ao meu coração essa semana. E o refrão dela diz assim, a letra: ajuda minha fé, segura minha mão, me ensina a viver. Como o Senhor tem nos ensinado nesse tempo? Temos aprendido bastante do Senhor nesse tempo. O Senhor tem nos ensinado que nós devemos ser dependentes somente dEle. Nos ensina, Pai. Ensina o teu povo, Deus. Amém. Não crer ou duvidar, se o teu amor insiste em me chamar.
renova o meu interior e acende a chama do primeiro amor. Quero olhar minhas guerras e ver o Salvador vindo águas agitadas. Vou com ele andar, encarar o impossível, na certeza que Deus pode mais. Ajuda minha fé, segura minha mão, me ensina a viver, vencendo pra vencer. Confio em ti, me entrego a ti, Jesus. Meu Deus pode fazer muito mais. Como posso não crer ou duvidar se o teu amor insiste em me chamar? Vem, renova o meu interior e acende a chama do primeiro amor. Quero olhar minhas guerras e ver o Salvador vindo águas agitadas. Vou com ele andar, encarar o impossível, na certeza que Deus pode mais. Ajuda minha fé, segura minha mão, me ensina a viver, vencendo pra vencer. Confio em ti, me entrego a ti, Jesus. Meu Deus pode fazer muito mais. Somente crer que um deserto vai florescer. Somente crer que o deserto vai florescer. Ajuda minha fé, segura minha mão, me ensina a viver, vencendo pra vencer. Confio em ti, me entrego a ti, Jesus. Meu Deus pode fazer muito mais. Amém. Olá, igreja, boa noite. Muito bom estarmos reunidos mais uma vez. E agora, no nosso momento missionário, falando com os adultos. Pela manhã, conversamos um pouquinho com as crianças sobre o Maio Laranja. E eu te incentivo a conversar mais com seus filhos, com seus netos, sobrinhos, sobre como se proteger também. Essa proteção, ela é nossa tarefa, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente vem dizendo que esse dever de proteger a criança, de garantir o acesso dela também à segurança, ao bem-estar, é um dever primeiro da família, mas depois é da comunidade, da sociedade e só depois do poder público. Então nós, enquanto família de Cristo também, enquanto igreja, somos responsáveis pelo cuidado e proteção das nossas crianças. Então precisamos estar atentos também no nosso cotidiano, na igreja e fora dela também.
Hoje nós vamos ver alguns relatos de crianças que vêm nos incentivar. A Bíblia vem falando de forma muito clara que nós precisamos ter o coração de uma criança, não é? E essas crianças, elas me impactaram falando sobre a sua fé, sobre a sua coragem, sobre a sua esperança. E me chamaram a atenção para eu rever aquilo que eu tenho vivido, para rever realmente aonde eu tenho colocado a minha esperança, como eu tenho exercido a minha fé e como eu tenho amado ao meu próximo, mas também amado aos meus inimigos. Então, vamos ouvir um pouquinho dessas crianças e eu espero que elas falem ao seu coração, assim como falaram ao meu. Crianças perseguidas, histórias não reveladas. Fé que permanece. Eu disse a eles que eu continuaria sendo cristão e nada mudaria isso. Meus professores também eram muçulmanos, então não fizeram nada enquanto eu estava sendo humilhado, mas eu não reagi ou revidei, nem os feri de maneira alguma. Se eu tivesse reagido ou revidado, eu me tornaria como eles. Ore para que eles tenham coragem de permanecer firmes na fé, em meio à perseguição. Um dia desses, um dos meninos muçulmanos se machucou e eu levei ao médico e colocamos remédio em sua ferida. E quando ele se machucou, eu chorei e orei dizendo: Jesus, não deixe meu amigo se machucar novamente. Eu sempre oro por todos os meus amigos, sendo eles cristãos ou muçulmanos, e peço que Deus cuide de cada um deles. Quando as pessoas ficam doentes, eu sei que ele é o grande médico. Ele é o médico dos médicos. E é ele quem traz cura aos nossos corpos. Quando eu me tornar médica, independente dos meus pacientes serem cristãos ou muçulmanos, eu cuidarei deles para que fiquem bem logo, vão para casa e cuidem de seus familiares. Ore para que eles continuem amando seus inimigos como a si mesmos. Eu nunca saio de casa sozinho. Não saio de casa sem que haja a companhia de um adulto comigo, porque tudo é muito inseguro. E agora eu não quero nem mais sair para brincar, porque não é seguro. Quando eu me tornar um piloto, usarei uma cruz e sempre me identificarei como cristão. Eu sempre vou orar pela segurança e bem-estar do meu país. Ore pela segurança deles. Eu quero ser um servo do Senhor. Eu quero ser um pastor. Jesus disse: deixe vir a mim todas as crianças e não as impeçam. Quero levar muitas crianças ao Senhor e compartilhar o Evangelho com elas. Bem-aventurado é aquele que tem fé no Senhor. Sempre falarei para as outras pessoas sobre Jesus e vou sempre orar pelos passageiros em meu avião e direi a eles que tenham fé, porque Deus está sempre cuidando deles. Ore com as crianças das famílias que sofrem perseguição. Ore por coragem, fé e segurança. Que encorajamento! Quando nós falamos sobre proteger as crianças, nós vemos relatos de crianças que eu fico pensando como elas são fortes. Pela manhã nós vimos que essas crianças que têm sofrido a exploração e o abuso sexual, como elas têm vencido isso. E como Deus tem dado renovo para elas e uma restauração. Agora à noite vimos crianças que sofreram outro tipo de violência física, emocional, psicológica. E qual é a nossa tarefa enquanto adultos? O que nós podemos fazer para que essas crianças sejam poupadas, mas também o que tem acontecido ao redor do mundo para que haja a cura dos seus corpos, a cura física, mas também que haja a cura da alma, a cura daquilo que traz uma nova chance de vida
né? Nós vimos questão de sobrevida de 5 anos para crianças que têm sofrido exploração. E como trazer uma sobrevida para a alma dessas crianças. Como falar para elas que existe um Deus maravilhoso e que não gostaria que isso acontecesse com elas. Que não gostaria de que isso acontecesse com nenhuma criança. Que não gostaria que crianças sofressem violência por escolherem a Cristo. Mas que está de braços abertos, como vimos pela manhã também, para abraçá-las, para cuidar delas e para protegê-las. Mas Ele tem usado adultos como nós para fazer isso. Então, nosso momento missionário de hoje, eu quero te desafiar, adulto, a prestar um pouco mais atenção nas crianças que estão ao nosso redor, não só da nossa família, mas também da nossa comunidade. E também daquelas que estão longe fisicamente de nós. Como nós podemos chegar a elas em oração, orando para que elas sejam renovadas, orando por justiça, orando por esperança. Essa é uma tarefa importante para nós enquanto corpo de Cristo. Quando falamos de transformar o mundo com a alegria de Jesus, falamos também sobre a transformação social. Então, eu te encorajo hoje a saber um pouco mais sobre o Maio Laranja. E nesse momento, você também tirar uma parte do seu dia para orar pelas crianças que estão ao redor do mundo, que estão sofrendo por diferentes tipos de violência, mas de uma forma especial para aquelas que têm sido exploradas sexualmente, que têm sido violentadas de diferentes formas, e que o Senhor tenha misericórdia, não só delas, mas também contra seus abusadores, porque nós sabemos que eles só fazem isso porque eles não conhecem a Cristo, e eles precisam conhecer. Então, transformar o mundo com a alegria de Jesus é saber da nossa tarefa social. Então, ore por isso, continue doando. Os nossos missionários que têm atuado junto a essas crianças precisam das nossas doações. E tenha essa oportunidade, esse privilégio de abraçar uma criança e ser os braços de Cristo para elas. Que o Senhor nos abençoe, que Ele continue nos encorajando, que em meio ao mundo de caos nós possamos cuidar das nossas crianças, sabendo que a esperança continua de pé, que ela está nos nossos corações e que apesar de vermos tanta calamidade, o Senhor continua governando sobre todas as nações. Deus dê uma semana abençoada a cada um e vamos seguir juntos, transformando o mundo com a alegria de Cristo, a alegria que é imutável. Que Deus abençoe. Olá pessoal, nosso programa de hoje está começando com as notícias do que vem acontecendo na IB Meyer para te manter sempre conectado. Atenção pais de crianças de 2 a 8 anos. Que tal seu pequenino participar de uma festa do pijama nessa quarentena? Mas tudo online, claro. O módulo infantil já fez a primeira e foi um sucesso total. Dá só uma olhada no que rolou. Cada criança preparou uma música ou um versículo bíblico para mostrar e cada família preparou um lanchinho especial para ser degustado durante a festa. Curtiu? Então anote na sua agenda. A próxima festa do Pijama Online será no dia 29 de maio, às 18h30. Para saber como seu pequeno pode participar, envie um e-mail para a Esther, no endereço que está aparecendo aqui na tela. E para você, mulher, a MCM continua fazendo diversas atividades. Confira a agenda. Toda segunda-feira rola um desafio de oração de 24 horas. Todos os dias, às 18 horas, a reunião de oração através do Zoom. Às terças-feiras, às 15 horas, o encontro ao vivo pelo Facebook com o estudo. E no terceiro domingo do mês, nossa MCM dominical, às 16 horas, sempre trazendo uma convidada especial. Para mais informações, envie um e-mail para o e-mail que está aparecendo aqui na tela. Programe-se e participe! O mês de maio dos juniores foi recheado de atividades. Rolou um intercâmbio de oração com a MCM, bate-papo, atividade para as mães, séries sobre raiva e ansiedade e muito mais. E você, junior, não pode ficar fora dessa. Anote na sua agenda. As reuniões de oração acontecem todos os dias às 19 horas e aos domingos depois da EBD. A EBD acontece aos domingos às 11h40, todos pela plataforma Zoom.
Para mais informações, procure o professor Emerson pelo e-mail que está aparecendo aqui na tela. O Instituto Transformar segue a todo vapor com as suas atividades, especialmente a campanha Máscara para Todos e a distribuição de cestas básicas. No mês de maio, já foram mais de 210 cestas entregues. E com a situação que temos vivido, a demanda não para de crescer. Por isso, precisamos de você na doação de alimentos para compor as cestas básicas. Você pode contribuir levando os alimentos não perecíveis até a sede do Instituto, mas preferencialmente transferindo qualquer valor para a conta do Instituto que está aparecendo aqui na tela. Para saber mais informações e como ajudar, acesse as redes sociais do IT. Envolva-se e ajude nesse movimento de compaixão e graça. Com saudades de EBD? Fique atento, pois ainda há algumas classes que continuam com encontros, mas tudo online. E uma novidade, o Ministério de Ensino está organizando um grupo para tratar do tema Em Busca de Deus. Os encontros serão pela plataforma Zoom. Para mais informações sobre o grupo ou as classes de EBD, entre em contato com os e-mails que estão aparecendo aqui na tela ou pelo telefone da Secretaria da Igreja. O atendimento pastoral do Ministério de Ensino ainda está acontecendo. O contato inicial segue sendo feito pelo telefone da igreja. Atenção, adolescentes! As atividades para vocês não param. E amanhã tem Café Live sobre o tema Serviço, com o psicólogo, músico e líder da Oxitins, da Igreja Projeto Vida Nova de Jacarepaguá. Vai rolar às 19h30 no Instagram. E para ficar ligado em tudo que os adolescentes têm feito, siga a página no Instagram, @adolescentes_IBMeia. Você sabia que a IBMeia tem um jornal com anúncios de empresas e prestação de serviços e produtos dos irmãos aqui da igreja? É o Divulgue IBMeia. A versão atual já está disponível e você pode acessá-la através desse QR Code. Logo, teremos uma nova. Se você tem interesse em aproveitar essa oportunidade e divulgar o seu negócio, envie um anúncio para o e-mail divulgueibmeier@batistadomeyer.org.br até o final dessa semana. E além disso, temos também um espaço dedicado àqueles que procuram um serviço. A edição Precisas. Se você precisa de alguém que conserte um ar-condicionado, um acompanhante de idosos, alguém que monte um móvel ou mesmo que vá ao mercado para você, envie um e-mail para esse mesmo endereço, mas indicando a sua necessidade e com o assunto Precisa-se. Essa semana, a IBMeia recebeu um presente. Todas as dependências da igreja foram sanitizadas. Essa é uma medida de segurança que será adotada a partir de agora, e enquanto for necessário. Confira um pedacinho do que foi esse processo. Todo domingo vemos a carinha de diversos irmãos, trazendo uma mensagem de esperança para esses tempos difíceis. Somos família IBMeia. Vai passar. Participe você também e envie um vídeo com a sua família falando essa frase para o e-mail que está aparecendo aqui na tela. E não esqueça que o vídeo deve ser gravado com o celular deitado. Participe! A IBMeia tem promovido rodas de conversa online com convidados super especiais. O objetivo das duas que já rolaram foi refletir sobre as ações necessárias no cuidado com o rebanho, nos preparando para o retorno e também cuidando enquanto ele não acontece. Fique atento às redes sociais para saber sobre as próximas. O IBMeia Notícias #em casa de hoje fica por aqui. Fique atento às redes sociais da IBMeia para saber tudo o que tem acontecido no dia a dia da nossa igreja. Uma boa semana a todos e até a próxima! Somos família IBMeia. Vai passar. 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 Eu sou família IBMeia. Se Deus quiser, em nome de Jesus, vai passar. Somos família IBMeia. 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 Vai passar.
Somos família IBMEA. Vai passar. Somos família IBMEA. Vai passar. Somos família IBMEA. Vai passar. Somos IBMEA. Vai passar. Somos família 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 IBMEA. Vai passar. Olá, igreja! Como é bom sermos família IBMEA, como é bom sermos família de Deus através do que Jesus fez na cruz por nós. E hoje nós somos um com Ele. Glórias ao Senhor pela oportunidade de podermos adorá-lo, exaltar a Jesus pela pessoa que Ele é. Esta canção que nós vamos cantar juntos agora fala isso, do poder de Jesus que nos salva, que nos cura, que nos livra. Com Ele não há temor. Ainda que passemos por trevas, ainda que a gente caminhe pelo vale da sombra da morte, Jesus está conosco. E quando nós estamos com Ele, irmãos, não há o que nos impeça. Mesmo que as coisas e as circunstâncias estejam ruins, nós podemos confiar nele. Sim, essa canção diz, o nome dele é luz e as trevas fugirão. Não há um nome igual. Não há um outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Creia nele. Creia nele e adore ao Senhor conosco. Não fique indiferente, não fique numa atitude passiva, mas adore ao Senhor. Erga suas mãos, se coloque em adoração nesta hora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. As sombras cessarão.
Paz. Encontrei a paz. Só Jesus pode derramar sobre nós esta paz. E em dias conturbados, dias de tantas incertezas, dias que nublam o nosso olhar para o futuro, precisamos de paz. Palavras de ordem têm sido recorrentes em dias como os atuais, em tempos de pandemia, de distanciamento social. Ansiedade, medo, desespero, depressão, morte. Tudo isso vai causando em nós sentimentos que vão nos movendo na direção do que eu chamaria esgotamento. Sim, já se vão quase 70 dias em que estamos longe uns dos outros, não podemos nos abraçar, nos saudar com aperto de mão, famílias que estão separadas, entes queridos que não se aproximam. Está difícil. Eu sei que para muitos está difícil. Alguns estão tirando de letra, outros estão vivendo a pior fase da sua vida. Como eu disse pela manhã, não se trata de uma realidade em que digamos que estamos todos no mesmo barco, mas há que se admitir que estamos todos enfrentando a mesma tempestade. E esta mesma tempestade tem causado em cada um de nós, talvez de acordo com os barcos que ocupemos, as mais distintas reações e experiências. Mas também é fato que aquilo que nós vivenciamos, aquilo que se torna a razão do agir, é fruto das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dessa relação entre sentir e reagir, entre a emoção e a ação. O modo como nós encaramos o que está à nossa volta, o modo como nós reagimos, define sim os próximos passos que daremos. E o esgotamento se torna uma linha de chegada para todos aqueles que não sabem como correr, não sabem de onde estão partindo, não sabem que recursos têm à sua disposição. Na verdade, a gente vai perceber que boa parte dessas emoções que sentimos e desses sentimentos que evoluem em ações e reações são fruto de pensamentos inadequados, eu diria de pensamentos imperfeitos. Ou seja, nós temos uma reação diante de uma notícia, nós temos uma forma de encarar a surpresa daquela circunstância que surgiu diante de nós, ou até mesmo vamos nutrindo e alimentando a nossa mente com emoções que vão deteriorando-se, que vão decaindo e vão gerando em nós o que entendemos ser esse esgotamento. Algumas vezes físico, na maioria das vezes emocional, a tristeza, a depressão e algumas vezes até mesmo o esgotamento físico, o cansaço. As emoções se formam ou formam em nós debilidades físicas. Há na Bíblia uma narrativa de alguém que permitiu que suas emoções gerassem sentimentos e o levassem a uma trilha de esgotamento e não fosse a intervenção de Deus de encontrá-lo no meio do caminho e mostrar a ele a sua presença, a sua glória e o seu propósito, certamente este homem poderia ter tido um outro fim. Eu falo de Elias. É sim um dos meus personagens preferidos, é um personagem de onde eu tiro preciosas lições, porque muitas vezes me identifico com ele, outras vezes me assemelho a ele, porque também permito que emoções gerem sentimentos e esses sentimentos dominem a minha mente, governem as minhas ações e as minhas reações e podem levar a mim e a você a este processo de cansaço final, um esgotamento total. E é importante que a gente comece a observar como temos pensado em meio a este tempo de crise, em tempo de pandemias. Eu quero dizer a você que você precisa cuidar dos seus pensamentos. Muito temos falado sobre isso já desde o início. Há muito tempo você me ouviu falar, assista menos jornais, contamine-se menos com informações difíceis de serem digeridas,
Não entre nessas polêmicas que existem entre os que concordam e os que discordam, entre os que querem e os que não querem, entre os que dizem e os que não querem dizer. Poupe-se e poupe os seus pensamentos dessas batalhas que se tornaram mais uma vez intensas entre nós e que só tendem a nos distanciar mais ainda. De que adiantará terminar o tempo de distanciamento social se nós não estivermos aptos para voltar a nos aproximarmos novamente com o coração? Porque a gente vai poder se aproximar fisicamente, mas os corações continuarão distantes, porque não estamos sabendo lidar com opiniões diferentes, com as incertezas que norteiam o nosso coração, a nossa mente, o nosso pensamento. O texto de 1 de Reis, capítulo 19, começa com uma descrição de que Elias havia feito uma profecia. Lembra que no capítulo 18, você pode depois ler, é o capítulo 18, quando ele enfrenta os profetas de Baal. Deus manifesta sua glória de um modo nunca visto, um altar encharcado, destruído com fogo que desce do céu. Os profetas de Baal são mortos e Elias viu, presenciou, testemunhou e foi o meio pelo qual foi o agente de Deus para fazer esta teofania, esta manifestação da glória de Deus nos seus dias. E agora, quando Acabe e Jezabel, os reis iníquos do seu tempo, sabem o que ele fez contra os próprios profetas de Acabe e Jezabel, eles montam um plano, eles estabelecem uma meta, eles fazem um planejamento e dizem assim, olha, que os deuses, versículo 2 de 1 Reis 19. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. A notícia chegou para Elias. E sabe o que Elias fez? Ou sabe o que Elias se permitiu? No versículo 13 ele diz assim, Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a sua vida e se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. Eu não sou especialista do comportamento, nós temos em nossa família muitas pessoas, pastor Pedro é um deles, que trabalham justamente nesta área do comportamento, mas eu tenho aprendido coisas preciosas que me ajudam a enfrentar a adversidade, a enfrentar tempos de incerteza como esses. O que eu vejo aqui nesse texto é que Elias, naquele momento, ele recebeu uma carga muito pesada de uma notícia ameaçadora em que ele, naquele momento, permitiu que as suas emoções fossem sequestradas por um sentimento que ele teve naquele momento, quando a notícia chegou, você vai morrer amanhã. A notícia da ameaça, a notícia que chega para Elias, causou nele um descontrole e que o texto diz que ele se levantou para salvar a vida e fugiu. Evidentemente que é uma reação quase instintiva, momentânea, pontual, e que talvez nós também não agíssemos muito diferentemente do que Elias fez. Mas é importante que quando nós vamos estudar a trajetória de Elias nesse texto, nós vamos observar que há elementos que fundamentaram esse sequestro emocional que Elias sentiu, perdeu a razão, perdeu o senso. E por que eu digo de perder a razão e perder o senso? É porque se naquele momento ele parasse para pensar, e quem sabe naquele momento recobrar a sua saúde espiritual e nas suas lembranças ele recuperar aquilo que havia acontecido no dia anterior, quando ele viu Deus agir em favor dele e em favor do povo dele, talvez ele pudesse reagir de outras maneiras. Mas nesse momento eu vejo que Elias preferiu deixar-se domar por esta emoção. Ele permitiu deixar-se levar por esta forte emoção do medo. Ele disse, vou morrer. E então ele partiu em fuga e neste processo de fuga ele vai experimentar uma intervenção de Deus e como Deus cuida de Elias, livrando-o desse esgotamento, trazendo-o de volta para o caminho, trazendo-o de volta para a vida. Algumas observações importantes das atitudes que levam Elias, ou melhor, as emoções que levam Elias a ter um sentimento imperfeito, a ter um pensamento impróprio diante da adversidade, diante da ameaça. Como é que nós temos todos os dias?
Nós estamos sendo bombardeados por informações tão negativas, notícias de morte, notícias de desemprego, notícias de um futuro pouco promissor, notícias concretas de que não será tão rápido quanto a gente imagina sair de tudo isso. Inclusive, é uma forma de você entender que nós temos liderado a igreja gerando uma consciência de que quando o distanciamento social terminar, a pandemia ainda não terá passado. Nós precisaremos do cuidado mútuo, nós ainda precisaremos da razão, nós ainda precisaremos da dependência de Deus, nós ainda precisaremos de todo cuidado, de toda cautela e de todo respeito pelo próximo. Porque subestimar a gravidade do momento que a gente vive é colocar em risco a minha vida e a vida dos que eu amo. E nesse momento em que os nossos pensamentos imperfeitos são sequestrados por uma emoção que causa descontrole, a gente começa a seguir um abismo após outro abismo, e foi o que aconteceu com Elias. O seu pensamento passou a ser descontrolado, suas emoções passaram a ser impróprias e imperfeitas, porque ele começa a observar que a sua caminhada estava sendo motivada por emoções não verdadeiras. Se não vejamos no texto, se você depois puder ler o capítulo todo de 1 Reis 19, nós não temos tempo aqui para ler o capítulo todo, mas eu quero fazer alguns destaques. Primeiro porque, primeiro raciocínio que Elias faz, ou seja, a primeira elaboração que Elias faz é diante daquilo que ele viu como sendo uma ameaça, ele diz agora assim, isso é verdade, eu vou morrer. Então veja, o medo, a emoção que ele teve ali gerou nele uma certeza que ninguém lhe deu. Ou seja, ele tinha uma ameaça. E ele perdeu de vista a razão entre equilibrar as suas memórias, e essas memórias deveriam estar ainda fresquinhas, porque foi no dia anterior. Ele viu Deus fazer, ele viu Deus agir. E agora ele se apropriou, ele se apegou, deixou que esta emoção sequestrasse sua razão e ele fosse então tomado como se aquilo fosse verdade. Ele diz, eu vou morrer. Se eu não fugir, eu vou morrer. Ele então acredita numa ameaça que gera nele um rótulo de fracasso. Eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu sou fraco, será impossível sair dessa. Já escapei de uma, não vou escapar de outra. Então veja que é o raciocínio de cotas vencidas, ou seja, eu já venci minha cota, eu já queimei todos os meus cartuchos, agora vai dar errado. Esta emoção que Elias sentiu, causada por uma ameaça externa, gerou nele agora ameaças internas, porque ele passa a acreditar naquilo que ele sequer pode comprovar. É verdade mesmo que Acabe e Jezabel vai matar você? Quem lhe garante isso? Como não acreditar ou como não crer que o mesmo Deus que trouxe você até aqui tem um plano ainda que ele ainda não revelou ter acabado? A gente, com muita facilidade, se apega e prefere abraçar as piores notícias, as mais pessimistas, as mais fracassadas, as mais ameaçadoras. É humano, é a fraqueza da nossa natureza preferir apegarmos-nos àquilo que é ruim do que abraçarmos aquilo que é virtuoso, daquilo que é positivo. E então nós, como Elias, fugimos porque a gente acha que a gente já chegou ao limite das nossas forças e agora estamos fracassados. Há também mais adiante, quando a gente lê o versículo 4, ele diz assim, basta, Senhor. É interessante que Elias estava tão esgotado que ele mesmo acha que pode pôr um ponto final na sua existência. Ele diz, basta, Senhor, tira a minha vida, só que ele tem um problema a mais, um problema de pensamento imperfeito. Um problema em que os sentimentos dele agora estão adoecidos porque ele não soube dosar suas emoções baseado na razão e no entendimento. Porque ele diz assim no versículo 4, não sou melhor do que os meus pais. Quem disse a você que você precisa se comparar aos outros? Quem disse a você que esta matemática fecha, onde os outros são melhores ou então os outros são piores e você perde a noção do seu próprio valor, da sua autoimagem, da sua autoestima? E esta autoestima, com U, porque não é de alta ao contrário de baixa,
não é? É alta no sentido do próprio, essa estima própria. Não é? Por isso a gente pode falar com propriedade baixa autoestima ou elevada autoestima, porque não é redundância, é uma correção importante para você fazer. Desculpa, mas é que o português às vezes é mais forte do que eu. Mas é porque muita gente aplica erradamente, né? As pessoas que têm baixa estima, essa expressão não existe, não é? Então você tem uma autoestima, que é este senso próprio de se valorizar, de se compreender, de se conhecer e dizer assim, não, eu sou diferente dos meus pais eram pessoas, eu sou outra, meus filhos serão outras, e eu preciso me conhecer, me fortalecer, encontrar as minhas competências, as minhas capacidades e nunca cometer este equívoco de deixar que seus sentimentos tornem-se imperfeitos, destrutivos, autodestrutivos ou destrutivos aos demais, quando você comete esse mesmo erro de Elias. Não sou melhor do que os meus pais. Quem disse, Elias, isso para você? Você está acreditando em algo que a sua própria mente está formulando. E Elias, então, começa a sua caminhada de fuga, porque ele se vê como fracassado, ameaçado e fracassado. Ele agora olha para os outros e ele não consegue enxergar autoestima, valor próprio, capacidade. E então, o comparar-se aos outros torna-o fraco. E a Bíblia nos ensina que a gente deve olhar para os outros sempre entendendo neles o valor que nós também temos. Lembra que Jesus disse nos mandamentos do amor? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Veja que o amar a si mesmo não tem a ver com arrogância, com orgulho, com vaidade. Tem a ver com uma autoaceitação e com uma autocompreensão e até um autoconhecimento de saber, Deus me ama, eu sou alvo do amor de Deus. Deus governa a minha vida, Ele tem um propósito, Ele tem um caminho que ainda não terminou. Não sou eu que estabeleço o basta, como Elias fez. E Deus, então, vai deixando, vai dando uma cordinha para ver até onde Elias poderia chegar com todos esses seus pensamentos prejudicados, imperfeitos, que estavam levando ao esgotamento físico, emocional e espiritual. Também, Elias vai olhar para os outros e vai tomar para si uma culpa que não é dele. Quando ele diz no versículo 10 assim, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu e eles estão querendo tirar-me a vida. Veja que Elias coloca para Deus agora o seguinte, o teu povo derrubou os teus altares e voltou-se para outros deuses. E agora parece que Elias, como o profeta, ele traz para si uma culpa e uma responsabilidade que não é dele. Ele está se culpando de falhas que não foram cometidas por ele. Isso é um grande inimigo da sua saúde espiritual e emocional. Quando você carrega em seus ombros culpa e responsabilidade que não são suas. Sim, é verdade que nós somos muitas vezes fruto das nossas escolhas e que temos responsabilidade por aquilo que nós fazemos. Mas é justo e é saudável, é de pleno juízo racional quando você consegue avaliar e dizer assim, não, essas escolhas não foram feitas por mim, essa culpa não é minha. Quem derrubou os altares foram o teu povo, foram aqueles. E eu não preciso levar sobre mim uma culpa pelas escolhas ruins que os outros fizeram. E isso alivia a alma, isso tira diante de nós aquelas nuvens escuras, ela clareia o lado sombrio da mente, porque a gente começa a perceber, não, isso não é responsabilidade minha, não é culpa minha. Ao contrário, nós podemos influenciar pessoas, mas temos que ter a convicção de que nós nunca poderemos controlá-las. No final das contas, as pessoas acabarão fazendo o que elas querem, de forma irresponsável, de forma imprópria, e ainda que estejam abusando do que entendem ser a liberdade, porque não existe liberdade absoluta, todos nós teremos de nos responsabilizar pelas nossas escolhas, mas veja, pelas nossas escolhas. Elias estava trazendo para si uma culpa, ele se via fracassado, ele se via esgotado porque ele olhava para o seu povo e ele dizia assim, eu tenho sido zeloso, mas o teu povo não, então eu não fui bem-sucedido. Quantas vezes nós trazemos em nosso coração esta culpa
pelas escolhas que os outros fizeram. E isso nos leva ao esgotamento, ao cansaço, a pensar que nós fomos fracassados e acreditar nas nossas emoções. E essas emoções geram em nós sentimentos de derrota que nos levam ao esgotamento e a desistir. E uma outra atitude imperfeita do pensamento de Elias é quando ele olha para si e ele só vê o lado sombrio. Quando ele olha no versículo 10 ainda, no finalzinho, ele diz assim: só fiquei eu. Esse sentimento de isolamento e solidão muitas vezes vai nos dar a sensação de que, de fato, no mundo só ficou a gente. Eu tenho olhado para a rua muitas vezes e vejo a rua deserta. Algumas vezes, algumas aglomerações que me incomodam neste tempo. Mas é necessário, a gente tem que correr atrás daquilo que é necessário. Temos que ir ao mercado, temos que ir à farmácia, com todo cuidado, com todo zelo. Mas algumas vezes eu olho para as ruas e penso, como é ruim viver sozinho no mundo. E eu sei que muitos estão vivendo esse tempo de solidão. Nós temos procurado acompanhar algumas viúvas da igreja, algumas idosas e idosos, alguns casais já de idosos que estão longe, sozinhos, isolados dos seus filhos. E como tem sido proveitoso para nós como igreja ir na direção dessas pessoas e encontrá-las de algum modo, por uma ligação, por uma videochamada, por uma reunião do Zoom, e ver que ainda estamos juntos. E triste para Elias achar que ele estava sozinho. Penso que não existe uma constatação mais triste para uma pessoa do que ver-se sozinha. Sim, uma pessoa me procurou em algumas dessas semanas que passaram e disse: pastor, eu estou muito sozinha. Eu estou sozinha, não consigo falar com a minha irmã, com minha mãe. Meu filho mora longe. Que triste. Orei por ela, mandei uma mensagem de encorajamento, mas como ela, tantos outros estão. Mas pense, você nunca estará sozinho. E era isso que Elias precisava entender para resgatar o seu sentimento, para resgatar o seu pensamento dessas ações, dessas emoções que estavam sequestrando sua alegria, estavam sequestrando o sentido da sua vida, que estavam roubando dele a direção e o senso de propósito. Ele se achava um fracassado porque ele preferiu acreditar na emoção do medo. A ameaça chegou, gerou nele um medo e ele disse: vou morrer. Ele olhava para os outros e pensou até em relação aos seus pais: eu não sou melhor do que os meus pais, eu sou um fracassado. Ele olhava para o fracasso dos outros e achava que o fracasso era dele. O povo derrubou teus altares, o povo negou a tua lei, eu sou culpado por isso. Não. Só existe uma pessoa que levou sobre si a nossa culpa, os erros que eram nossos. E essa pessoa chama-se Jesus Cristo. E por último, Elias se viu só. Ele declarou: só eu fiquei. Mas quando o texto passa, a gente vê Deus intervindo na trajetória do esgotamento de Elias para transformar este esgotamento em recomeço. E é como Deus faz conosco, quando Deus cuida de nós para transformar o esgotamento em recomeço, é como ele fez na vida de Elias e como nos ensina também. Há um momento precioso logo no começo, que Elias deitou-se debaixo de um zimbro e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água, comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou-lhe nele e disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Sempre que eu leio esse texto aqui, eu fico fascinado, eu fico encantado da maneira como Deus nos deixa descansar. Deus criou o descanso. Está lá no Gênesis, quando Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. O descanso é divino, o descanso é terapêutico. E ainda que nesses dias de isolamento social nós estejamos vivendo uma corrida frenética, eu tenho dito isso várias vezes, a nossa rotina triplicou de tarefas. Nós não temos mais uma separação. Se não houver disciplina, a gente não sabe a hora de começar e de terminar os nossos trabalhos. A gente não consegue separar o que é doméstico, o que é do trabalho. A gente está com os dias muito confusos, mas de uma coisa a gente não pode abrir mão: descanso. Deus deu a Elias o descanso e trouxe ele um pão quentinho. O anjo alimentou Elias enquanto ele precisava, naquele momento, dormir. Não era um sono da fuga, era, na verdade, o sono do renovo, porque o anjo chegou e disse: a viagem é longa.
No versículo 4 que eu li, ele diz, basta, Senhor. E aí Deus diz, não, descansa um pouco. E aí chega no versículo 6, e 7, o anjo diz assim para ele, a viagem é longa. Olha o que Deus diz para Elias, você acha que a sua história terminou? Você acha que esta pandemia vai acabar com a sua história? Só vai acabar quando Deus determinar, quando Deus disser, é Deus que põe um ponto final em tudo. Elias aprende, por meio desta caminhada, que Deus transforma em esgotamento em recomeço, dizendo a você, descanse também. Você precisa descansar o seu corpo, descansar a sua mente, descansar o seu coração, a sua alma. Para isso, reorganize seus horários, durma corretamente, alimente-se bem, faça exercícios. Deus está nos dando uma chance de reorganizar a nossa vida. Não tem como não falar de novo do põe em ordem o seu mundo interior, põe em ordem a sua casa. Porque Elias precisava agora de uma pausa, ele precisava dormir para recolocar seus pensamentos em ordem, ainda confuso. Ele começa a dialogar com Deus ainda numa confusão enorme de sentimentos, fruto de emoções que estavam sendo sequestradas pelo perigo, pela ameaça. E era hora de Elias pensar, e ele precisava pensar descansado. Quando Elias se levanta, ele encontra uma caverna e se esconde na caverna. E aí é como Deus trata Elias pela segunda vez. Primeira vez era o descanso. E agora a segunda vez era o encontro. Porque Elias foge e entra na caverna, certamente na sua cosmovisão, ele achava assim, aqui Deus não vai me encontrar. Só que quando ele pisa na caverna, sabe o que ele ouve? E ele deve ter levado um susto danado. O que você está fazendo aqui, Elias? Deus já estava lá. Essa é uma profundidade tão gloriosa. Você acha que você vai para algum lugar onde Deus já não esteja? Você acha que você está em algum lugar onde Deus não está? Você acha que você pode fugir, seja movido por suas emoções ou sentimentos, seja por reações intempestivas, que você diz que são instintivas, mas na verdade é a sua própria natureza achando que você dá conta, que suas forças são suficientes, e você então arma um plano, como Elias disse, eu vou me esconder aqui nessa caverna e Deus não vai me encontrar. E quando ele chega lá, ele ouve a voz, o que você está fazendo aqui? É a voz do anfitrião, é a voz de quem já chegou primeiro, e Deus sempre chega primeiro. Deus sempre já está aonde você está indo. Deus já está no futuro. Deus já olha com os olhos da eternidade todas as coisas. E então Elias é surpreendido por um encontro. Quando Deus quer cuidar de nós e transformar o esgotamento em recomeço, Ele revela a sua presença em nossa vida. É como Ele faz com Elias e é como Ele quer fazer conosco também. E o terceiro momento, depois do descanso, depois deste encontro, e agora Deus trata com Elias esse recomeço. Quando ele muda o foco da vida de Elias, tirando deste olhar do fracasso para o olhar do recomeço. Quando lá no final, mais caminhando para o final do capítulo 19, ele diz assim no versículo 15, vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. A terceira atitude, a terceira ação de Deus na direção de Elias é mudar o foco da vida de Elias, tirando-o do olhar para o fracasso, tirando-o deste sentimento que estava levando à derrota e à morte pelo esgotamento. Deus muda o foco da sua vida e agora restabelece um propósito. Elias ainda tinha um propósito para viver e Deus estabelece um planejamento em 3 etapas. Unja Hazael, unja Jeú e unja Eliseu. Hazael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel e Eliseu, o seu sucessor. Sabe, quando eu olho para Elias, eu vejo que a história de Elias não poderia terminar enquanto ele não tivesse deixado um legado para alguém, não tivesse deixado alguém para assumir o seu lugar, para ficar onde ele deixaria o lugar vazio. Não somos nós que colocamos um ponto final na nossa história, é Deus que diz, levante-se porque a viagem ainda é longa. E quando nós achamos que chegamos ao final da história, ao final da linha, dentro da caverna, até mesmo na fenda onde ele reencontrou-se com Deus,
Deus fala assim, vai e volte, porque ainda não cumpri todo o propósito. Quando você estiver pensando que é hora do esgotamento, é hora de você reconhecer e conhecer a mudança de foco que Deus precisa fazer na sua vida. E sabe qual é a melhor notícia desse texto? Dentre tudo isso, é que o finalzinho do versículo 18, Deus traz à luz a visão de Elias, de que ele nunca esteve e nunca estará sozinho. Deus revela para ele um plano muito maior. Elias não sabia, Elias não tinha capacidade de ver, mas Deus havia preservado cerca de 7.000 que, como ele, não se curvaram diante de Baal. Você não está sozinho nesta luta. Deus está conosco, mas nós também estamos juntos. Nós estamos aqui resistindo bravamente, confiantemente no Senhor. Algumas vezes fraquejamos, tornamos-nos ansiosos, achamos que não vamos conseguir, mas Deus vem e cuida da gente, como cuidou de Elias. Deu a ele o descanso necessário. Deus deu a ele o encontro. O que você está fazendo aqui? Experimente neste tempo encontrar-se com Deus com mais frequência, mais vezes. Use a palavra, tenha momentos de oração, fique em silêncio com Deus, encontre-se com Deus nesta caverna que nós estamos do afastamento social, porque Deus está conosco. E no final, Ele vai mostrar a você que a história ainda não acabou. Deus está muito além da história, porque não está preso a um cronograma nosso. Ele não está no nosso calendário. 2020 para Deus não existe, Ele é eterno. A gente fica fazendo contas de dias, meses, semanas, ano. Quando tudo isso vai acabar, Deus olhou para nós e disse, já acabou, eu estou na eternidade. Na eternidade não tem nada disso. Mas enquanto você passa por este período, vença o esgotamento. Reencontre o propósito de viver, pois eu ainda não terminei o que comecei na sua vida. E lembre-se, como Elias, você não está sozinho. Eu queria que nesse momento agora você pensasse sobre tudo o que temos vivido e quantas vezes você se viu forçado ou forçada a permitir que suas emoções se transformassem em sentimentos que fizessem você acreditar que você não vai conseguir. Não é pela sua força, não é aqui um treinamento pessoal, não é aqui uma palestra motivacional, é a palavra de Deus que diz a você, nesta noite, você não está sozinho. Não é você que põe um ponto final na sua história. E Deus então diz para você 3 coisas. Descanse. Eu estou aqui. Tenho um propósito para você. Ainda não terminou. Eu queria que nesta noite você renovasse no seu coração a esperança. Eu quero desafiar você nesta noite a experimentar este renovo que vem da parte do Senhor, que nos faz vencer o esgotamento, que nos faz olhar para o futuro e manter viva a chama do propósito. Para que existimos? Para a glória de Deus. Para deixar um legado, para deixar alguém no nosso lugar, munido de todas as nossas experiências, de todo o nosso testemunho, de tudo aquilo que sabemos e conhecemos acerca de Deus. Elias tinha uma história ainda para levar até o fim, e só Deus levaria isso. E que final glorioso! Elias, aquele que foi levado aos céus no redemoinho enquanto estava numa carruagem e deixou sobre Eliseu a sua unção multiplicada. Assim é conosco também. Não permita que suas emoções, muitas vezes surpreendidas pelas circunstâncias, ameaça, incertezas, dúvidas, gerem em você sentimentos que façam você acreditar em mentiras, que nada tem a ver com o propósito de Deus para você. Elias achou que era um fracasso? Elias pensou que ele era menor ou pior do que os outros? Elias tomou sobre si culpa que não era dele e Elias achou que estava sozinho. E Deus interveio na vida de Elias para dizer, não, eu estou com você. Descanse, cuide-se, alimente-se e nós vamos juntos até o fim. Eu estou com você e você não está sozinho. Assim como Elias, nós também, ainda que por enquanto longe uns dos outros, podemos experimentar a glória de Deus que nos faz vencer o esgotamento por meio de tantos recomeços quantos forem necessários. Pai querido, abençoa estas vidas que participaram conosco deste culto online. Que esta palavra continue ecoando e ressoando em cada coração e que nenhum de nós desista,
que nenhum de nós fraqueje, que nenhum de nós se deixe levar por emoções, que gerem sentimentos que levem-nos a um caminho de esgotamento, de cansaço e de desistência, mas que nós possamos experimentar a Tua presença, que nos refaz o ânimo, que nos alimenta a alma e o corpo, a Tua presença que nos revela quem Tu és e o que Tu queres de nós, e o Teu propósito que nos faz cumprir um plano que é Teu para a nossa vida. Por isso, Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um cumprindo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Você tem mais uma vez o nosso número. Por meio deste número você pode ser ouvido, você pode ouvir uma palavra, você pode orar com alguém da nossa equipe e você pode ser atendido num momento de refúgio. Lembre-se, você não está sozinho. Ainda que estejamos longe, ninguém está sozinho. Estamos juntos, uns dos outros, unidos pelo amor de Deus que nos fortalecerá para que vençamos este caminho de esgotamento, de cansaço, por meio de um recomeço que só Deus pode nos dar. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima quarta-feira estaremos juntos novamente, ou então numa entrada ao vivo online por uma roda de conversa ou qualquer outra mídia que pudermos fazer chegar a você na semana que está começando. Que seja um tempo bom de Deus na sua vida, de recomeços, de renovo, do ânimo, da alegria que vem de Jesus. Deus abençoe você e até lá. Obrigado por estar aqui. Deus abençoe sua família. Nos acompanhe nas redes sociais. Igreja Batista do Meia. Chamados para transformar vidas.